programa de hoje, o assunto é saúde. Mas não é com médico, também não é com enfermeiro, é com um profissional com uma atividade diferenciada. O Fábio. Você já ouviu falar em osteopata? Quiropraxia? Não? Então eu tenho certeza que você vai adorar a conversa, entre as quais eu estarei fazendo aqui um diagnóstico de um problema que eu estou trazendo, que não sei ainda qual será o resultado, né? Então, a gente não apenas vai conversar, mas a tal da prova dos 9 que eu sempre faço, certo? Fábio, tudo bem contigo? Tudo bem, Sérgio. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa, ceder o teu espaço e o teu tempo. Imagina, é um prazer. Qual é a tua profissão, Fábio? Sérgio, eu sou fisioterapeuta, formado em 2001 aqui em Joinville mesmo. Porém, a fisioterapia clássica, você acabou fazendo uma série de especialidades. E hoje as pessoas vêm aqui no teu consultório não apenas para ser um tratamento de fisioterapia, mas não, vai adiante. O que é isso? Bom, dentro da minha trajetória profissional, eu passei muito, pela fisioterapia tradicional, pela reabilitação musculoesquelética, passei pela fisioterapia do trabalho, a minha primeira especialidade, assim que me formei, e observei que tinha muitas recidivas, pessoas voltando com o mesmo sintoma por muitas vezes, por um tempo curto, né? E a partir daí eu resolvi mudar um pouco o meu foco de estudo e acabei conhecendo a terapia manual e especificamente a osteopatia, que é a técnica que eu atuo hoje desde 2010, 2011. As pessoas podem até não entender o que é osteopatia. Trabalha com ossos? Bem colocado. A osteopatia ela tem 3 vertentes muito básicas. A primeira parte é essa questão que a gente chama de estrutural. Parte músculo, osso, músculo esquelética que a gente chama, né? Músculo, osso, tendão, inervação, a organização do corpo do paciente. Essa é a primeira parte. Então, nós vamos trazer ajustes para esse paciente, auxiliar ele nas dores musculoesqueléticas. A segunda questão envolve a parte visceral, órgãos. Certo. Né? Esses órgãos são... Intestino, fígado, Isso, enfim. estômago, bexiga, útero, rim e assim vai. Esses órgãos são inervados por uma raiz nervosa que sai da coluna. E não tem como isso não se interligar com o corpo de uma forma. Né? Então, na verdade, cada raiz nervosa inerva 5 sistemas do nosso corpo. Quando tu chamas raiz nervosa, se eu pegar a coluna, a gente sabe que sai uma série de fiozinhos ali dentro. Isso. Aí entre uma vértebra e outra, um desses fiozinhos que sai dali a gente chama de raiz nervosa. Ela vai difundir e essa difusão, digamos assim, esse enraizamento dela toda vai inervar 5 grandes sistemas nossos, que é o músculo, o osso, a parte circulatória, a pele e o próprio órgão. Então tudo está muito interligado. Então a osteopatia olha para o ser como um todo. Certo. Você falou em biomecânica quando a gente estava preparando essa entrevista. Sim. O que é a biomecânica? A biomecânica é o funcionamento livre do nosso corpo. Então, se o meu corpo está funcional, está simétrico, não tem nada em disfunção, ou seja, não fez um entorse, não bateu, né? Ele está funcional. Agora, uma vez que teve um acidente de carro e fez um movimento de chicote, né? Então, o que acontece com o chicote? Há uma anteriorização da cabeça, uma disfunção na base do crânio com a primeira vértebra. Já fez uma disfunção. O que vai acontecer? Já tem um problema ali. Já tem. O que vai acontecer a partir daí? Esse movimento do chicote vai trazer uma série de compensações biomecânicas, ou seja, adaptação do corpo de cima para baixo. Essa adaptação do corpo que pode trazer outros sintomas. Por exemplo, ele pode não chegar com a dor na região cervical, mas chegar com uma dor na região lombar. Só que na tua entrevista você descobre, opa, há 3 meses, há 2 meses eu tive um acidente. Eu faço a pergunta, você teve algum acidente recente, alguma queda, alguma coisa? E ele vai dizer, não, eu tive um movimento no carro do chicote e tal. Então, houve uma compensação do corpo, tentando minimizar os danos. Então, essa é a parte biomecânica, né? Que é a primeira situação. A segunda é visceral e a terceira é crânio-sacral, que é uma organização do crânio e da base da coluna, que também vai ter um grande envolvimento com a parte de nervos do corpo.
Neste caso, quando tu fala essa ligação entre cérebro e o fim da coluna, é como se fosse uma ponte direta entre os dois. Crânio sacral, eu estou falando ainda com uma visão biomecânica. Por quê? Nós temos a dura mater, que é uma película que recobre toda a medula, né? Toda a estrutura de coluna, de onde sai a inervação, que tem a fixação na primeira vértebra e na base do crânio, e a fixação no sacro. Alterações em cima, altera embaixo. Alterações embaixo. Caiu sentado, por exemplo. Pode ter dor de cabeça depois. Porque caiu sentado. Certo. Então, existe uma relação ainda biomecânica, mecânica, mas como se trata de trajetos de inervação, uma coisa interfere na outra. Uma coisa interessante, Sérgio, se você me permite, claro, é que a osteopatia ela é baseada no sistema nervoso autônomo também. Ela é autonômica, né? Então, ela tem uma interferência na regulação, que a gente chama que é homeostase, equilíbrio da nossa saúde. Então, vai entrar tudo isso que eu falei, né? Então, tentando, por exemplo, eu estou com o intestino preso. Através das manobras viscerais, eu consigo fazer um estímulo autonômico. Nesse caso, para eu de novo entender, a pessoa tem um desequilíbrio e você pegando no corpo da pessoa, é isso que vai fazer com que ative... O que acontece, Sérgio? Nós temos pontos que a gente chama de dermalgias. Eu sei a localização do órgão, sei o ponto de dermalgia, ou seja, se eu apertar e tiver em disfunção, tiver dolorido, tiver uma tensão diferente no tecido, existe uma disfunção naquele órgão. Esse órgão tem uma inervação, essa inervação tem uma vértebra, eu posso fazer tanto a manobra no órgão quanto na vértebra. Na minha avaliação, eu vou descobrir, olha, começou a disfunção pelo órgão. Não, começou pela coluna. Certo. E aí eu vou lá e começo a fazer o meu trabalho com as manobras. Tem alguma coisa a ver com as agulhinhas que os Boa chineses... pergunta. Geralmente é feita uma pergunta se tem relação com a acupuntura ou se é parecido ou não. Não, não é. Por incrível que pareça, essa técnica foi descoberta por um médico norte-americano, então é totalmente ocidental. E, portanto, o princípio também é diferente. O princípio é diferente. Porque lá na questão das agulhinhas, eles atuam apenas na questão nervosa. Lá nas agulhinhas, não é muito a minha praia, mas eles utilizam a parte de meridianos, né, que eles chamam da parte energética. Nós utilizamos alguns pontos, Sérgio, vão bater, alguns vão bater, outros não, pela teoria ser totalmente diferente. Né? Nós vamos utilizar uma teoria baseada no sistema nervoso, na inervação, no sistema nervoso autônomo, na mecânica. Então, a osteopatia clássica junta esses 3 pontos que eu acabei falando para você. Mas aí você foi avante, você não ficou apenas, não que seja diminuir, não é a questão da osteopatia, não é isso. Sim. Mas você foi além, né? Uma outra especialização, que é nova no mundo, uma técnica alemã. Sim. Em 2010, 2011, eu comecei a estudar o que na época era chamada de Nova Medicina Germânica, e atualmente ela é chamada de 5 leis biológicas, que é uma técnica que olha para o ser humano em 3 grandes aspectos. Vai olhar a psique, né, o sentir, vai olhar a parte cérebro, que é a parte mais estrutural do cérebro, e vai olhar o organismo, o sintoma. Então, olha com esse tripé, né? E tudo se baseia, olhando para esse tripé, o que eu e você passamos boa parte no decorrer da nossa vida. Se nós tivéssemos vivido alguma situação que nos chama a atenção, algum conflito, alguma coisa muito forte que nos marcou, há uma ação cerebral para nos defender daquele conflito, daquela situação, e uma área do cérebro é ativada para nos defender disso. De uma certa forma, nós temos que esquecer a nossa mente, sabe? Isso aqui é uma coisa complicada, um acidente, uma morte, uma separação, então eu vou ali e esqueço, mas na verdade não desapareceu. Nós fazemos, o próprio cérebro faz isso para a nossa sobrevivência, né? Mas quando no decorrer da nossa vida, ou continuando o nosso decorrer, nós vamos ter gatilhos, eu chamo de gatilhos, onde resgatam aquela memória e aquilo é reativado. Então o que acontece? A técnica é baseada nisso e nos tecidos embrionários, aqueles que eu e você somos formados desde o ventre.
né, que são 3 tecidos bases, né, vou falar o nome por curiosidade, que é o endodermo, o mesodermo e o ectodermo. Cada tecido tem um vínculo com uma área cerebral, ou seja, a área cerebral é responsável por esse tecido embrionário, e essa área cerebral também é responsável por o nosso sentir. Uhum. Então, nós começamos a unir não somente um físico, mas a olhar para esse indivíduo, para esse paciente como um todo, né? Então, a priori, o que acontece quando a gente está com um paciente, está com um indivíduo, ele vem com um sintoma, esse sintoma me dá uma região do corpo, eu sei qual é o tecido e eu sei qual é a área do cérebro, e aí eu começo a olhar toda a parte da terapia manual, da osteopatia que a gente acabou de falar, juntando com esse pensamento do que essa pessoa possa ter vivido, em que agravou o físico, esse pensamento, com esse conflito e como que o sistema nervoso reage nisso tudo. Ok, você identificou que há um problema, certo? Certo. Mas você consegue consertar esse problema? Vamos lá. Resolver esse problema? Eu trabalho com o meu paciente naquele momento a questão física e trabalho naquele momento o sentir que ele trouxe. No emocional. Pode-se dizer assim, que foi a reação biológica que ele teve. Então, o que vai acontecer? Dentro das 5 leis biológicas, hoje no Brasil, né, tem a instituição que mais trabalha com isso de uma forma séria, chama-se 5 Leis Biológicas Brasil, tá? Ou 5leisbiológicas.com.br. Esse pessoal hoje traz médicos, traz outros terapeutas, que trazem essa visão dessa forma que vem principalmente da Europa. E de lá é muito utilizado o quê? A terapia breve. Então a gente acaba trazendo esse pensamento para o paciente e ao mesmo tempo ninguém resolve nada sozinho, né, Sérgio? Eu posso atuar muito bem fisicamente nele, eu posso fazer a liberação da víscera, a liberação da vértebra, a liberação do corpo e vai trazer alívio. Eu posso trazer uma consciência do que o corpo traz de defesa que piora o que já não estava bom, certo? Né? E isso já vai trazer um alívio gigante, mas também eu preciso de um profissional que nos auxilie nisso. Então é onde complemente o tratamento. Complemente esse tratamento e possa com certeza trazer para esse paciente o alívio tanto físico quanto emocional, que é onde a gente acaba trabalhando em conjunto com esse profissional. Então sim, a gente precisa de um terapeuta, sim, a gente precisa de uma terapia que encaixe corpo para a gente poder conversar e aí esse paciente se beneficiar de tudo isso. Existe, o Dr. Limpton, ele escreveu um livro chamado A Biologia da Crença. Ele é um médico. Onde ele fala de uma coisa chamada epigenética. E não somente uma genética herdada, mas a epigenética fala que o ambiente, ou aonde eu estou, modifica o teu corpo. O meu corpo. Alguém com quadril largo, os ombros largos, pescoço. Ótimo. E também a reação. Então, isso me mostra o quê? Que o corpo pode me trazer exatamente esse link, esse gatilho, para eu trazer a conversa com o paciente, poder trazer uma consciência para ele e poder trabalhar com a osteopatia a parte física, com a terapia manual a parte física, trazendo essa teoria das 5 leis biológicas, essa aplicação das 5 leis biológicas, que é uma formação que nunca termina. Nesse caso, é a psicoterapia corporal que você está falando? As 5 leis biológicas é uma coisa. Eu também tenho, sim, a formação na psicoterapia corporal, onde ela vai trazer, que eu coloco junto no meu pensamento, o desenvolvimento infantil. Então ainda dá para agregar, olha, na fase oral, ou seja, eu já delimitei, que até 2 anos e meio de idade tiveram algumas coisas que te complicaram isso. E como que eu vou saber? Porque isso vai ter traços de tônus muscular, isso vai ter traços no formato da boca, isso vai ter traços no formato da mandíbula. Dá para dizer, olha, bem possível que desmamou antes de 9 meses e o desmame não foi legal. Uhum. Então, justamente essa terapia corporal é para tu identificar, através de sinais no corpo, o problema que a pessoa já vem trazendo. Trazendo, digamos assim, trazendo as defesas dela, mostrando as defesas que ela tem, certo, para ela aprender a lidar com isso. Mas, repito, esse é o tipo de paciente que quando a gente entra em toda essa complexidade,
não vai precisar só de mim. Sim, tem que ter um conjunto, né, Vai de outros precisar de outros profissionais. profissionais. Você me falava que de esquerdo e direito, destro e Boa. canhoto, tem diferença. Tem. Não é só na escrita? Não. A gente, quando fala de 5 leis biológicas, ela tem 5 leis muito básicas, né? E uma das leis entra a lateralidade. Então, uma pessoa destra, quando eu bato palmas, eu conduzo a minha palma com a mão direita. Se eu for subir escadas, eu vou subir com o meu pé direito, né? Um canhoto vai fazer o contrário. Um canhoto e vai subir. Eu sou canhoto, nunca percebi com que perna primeiro eu vou. Mas, E o ambidestro? Bom, primeiro vamos acabar esse negócio. Ok. Isso me mostra algumas coisas. No comportamento humano e dentro das 5 leis biológicas, isso me mostra que uma pessoa destra, o hemisfério cerebral direito, trata muitas coisas, e o lado direito do masculino, e principalmente da figura paterna e das parcerias de vida. Irmãos, trabalho, esposa, marido, e assim vai. Ok? O lado esquerdo está vinculado à mãe e filhos. Uhum. E tem a ver com o hemisfério cerebral esquerdo e com os sintomas do lado esquerdo. Então isso me ajuda muito a hora de fazer a leitura desse sintoma do paciente. Se nós estamos falando de um canhoto, eu sou destro, tá? Mas se nós estamos falando de um canhoto, inverte essa forma de pensar. O lado esquerdo vai ser o lado da parceria, o lado direito o lado da mãe e filhos. E nos sintomas, as informações são outras na hora de ver esse paciente. Uhum. O ambidestro, que eu nunca sei se eu sou ambidestro, se eu sou canhoto. Vamos definir assim, ó. O definir biológico, a lateralidade biológica, ela é espontânea. Pede para bater palma, tá aqui. Aqui para mim não funciona. Tá aqui. Se eu fizer isso aqui, é estranho para mim. Completamente. É estranho para mim. Nunca tinha feito essa experiência, mas eu não consigo bater palma. Exato. Não é um bater palma, o meu é natural assim. Isso é biológico, isso é natural para ti. Aquela pessoa que costuma utilizar os dois lados, ela geralmente bate assim, ó. Jesus. Quase isso. Geralmente bate assim, tá? Onde não está muito bem definido. Dentro das teorias do Dr. Hammer, nós vamos cair na figura paterna. Certo. No meu caso, que sou canhoto, então eu tenho uma relação na minha mão esquerda mais com o lado feminino. Masculino. Masculino. Pai, irmão. Porque tu é canhoto. Certo. E aqui está a questão, minha mãe, e filhos. As mulheres, enfim, que estão vinculadas às minhas emoções. Mulheres ainda aqui, porque é parceria. Acaba em só a mãe. Certo. A mãe e filhos. Ou seja, quem está acima de mim e quem está abaixo de mim. Os meus filhos e a minha mãe. É. Aqui o meu pai e as pessoas laterais da minha vida. De parceria. Eu vou fazer agora, como eu disse no início do programa, né, uma prova dos 9, que eu não combinei, ou seja, não fiz antes. Eu tenho problemas de 2 grandes situações. Né? Eu sou uma pessoa bipolar, tomo medicação regularmente, sofri um acidente a cavalo há muitos anos atrás, tenho, portanto, um pedaço grande da minha parte cerebral necrosada, né? Tamanho de uma bola de ping-pong, mais ou menos. Isso alterou o meu comportamento a partir dali, certo? Ou intensificou o que eu já tinha. E fisicamente, basicamente, sofri um pouquinho de coluna, mas pouca coisa. Mas eu vou falar uma coisa que talvez até você ache assim, mas o Sérgio vai falar disso. Eu estou há alguns meses com um problema grave de hemorroida. Né? Médico, tratamento, e vai, né? E não se resolve. E eu sempre fui uma pessoa muito regular, não é? Nessa questão. E se eu consigo tratar com a tua especialidade? A gente consegue auxiliar. A hemorroida, pela questão da inervação da osteopatia, pelos metâmeros, que é aquele sinal que a inervação manda, por estímulo visceral, por liberação vertebral, por estímulo nervo digestório, nervo vagal. Isso a gente consegue trabalhar muito. E também, com o pensamento das 5 leis, pensando no tecido da região da hemorroida, que é de mucosa retal, a gente também consegue trabalhar. Então, para isso, a gente vai olhar para a sua lateralidade, já deu para ver que você é canhoto, fazer uma breve avaliação aqui, te levar para a maca, e aí a gente consegue trazer algumas informações e te trazer também um alívio nessa questão física. Uma coisa bem importante que você falou é a palavra tratamento.
né? Às vezes as pessoas acham que fazendo uma sessão se resolve, né? Não, a gente precisa de um tratamento. Uma coisa interessante dentro dessa linha em que eu trabalho é que você não vai fazer uma sessão na próxima semana. Você vai fazer uma sessão hoje. O sistema nervoso tem um sistema de autocura dele, então ele tem um tempo a que ele começa a reagir. Você já vai ter um alívio bem legal de imediato, e depois de 3 até 6 semanas ele ainda trabalha. Muito bem, vamos então para a prática. Agora vou mudar todo esse cenário nosso aqui para que a gente possa fazer um exame que não sei se vai ser com o dedo, né? Ou vai ser. A gente já vê. Isso, entrelaça os dedos. Você vai descer o corpo lentamente à frente, totalmente. Pode ir indo assim, vai inclinando, pode ir. Volta. E vai de novo. Pode ir. E volta. Pode soltar as mãos. Bom, você já fez o teste da lateralidade sentado, então eu vi que você é canhoto, senão eu teria pedido para você bater palmas, ok? As tuas disfunções biomecânicas são todas do lado direito, tá? Então tu tens uma disfunção na base do crânio, que eu vou observar quando você deitar o que está acontecendo, mas na transição do pescoço para a parte torácica, as vértebras de transição, ao invés de ela ter uma flexibilidade legal, elas vêm no bloquinho só para a direita. Na transição da região torácica para a lombar, quando você desce, também tem uma diferença de mobilidade para a direita. E na base da coluna com o quadril, que a gente chama de região sacroiliaca, onde o osso da base é assim, e ele teria que descer completamente assim, ele não desce, por tensão muscular à direita. Então aqui está um pouco mais preso, então ele faz assim, ó. Isso quer dizer que tu tem uma falsa perna curta à direita. Uma falsa perna curta direita. Isso, é uma adaptação de postura. Isso é uma das coisas que eu posso dizer. Eu vou seguir a minha ordem normal, tá? Vou fazer uma liberação aqui em cima para aproveitar a tua posição. Você vai deitar e aí a gente vai conferir a parte visceral e conversar sobre o que eu já vi, ok? Certo. Pode ficar assim. Sérgio, tem medo de estralo? Não. Então tá bom. Eu nunca fui estralado. Abaixou a cabeça e volta. Deixa o teu braço aqui, solta ele. Cai na minha perna por completo. Pode cair. Relaxa o teu braço. Isso. E cai mais lá na minha perna. Só o corpo, só o tronco. E foi. Nossa Senhora. Parece que ia ter que... Se eu soubesse antes, eu dizia, não tenho medo. Então, aqui, aquela região de transição já liberei. Você vai deitar de barriga para cima, a cabeça para lá e as pernas para cá. Ótimo. Então, o que eu vou verificar aqui? Os pontos de dermalgia que eu expliquei. Eu vou direto no intestino, pela disfunção da base de coluna que tu tens, porque a inervação sai de lá. Certo. Então, ó, essa aqui chama-se sigmoide, é uma alça e tá um pouco dolorida para ti. Tá sim. E esse aqui é a outra alça, é o seco, também tá dolorida para você. E aqui é a válvula iliocecal. Menos dolorida do que as outras. É verdade. Menos dolorida do que as outras. Essa alça, principalmente, pode interferir na questão do sintoma da hemorroide. A inervação na base da coluna, onde a gente também viu a disfunção. As coisas se conectam. As coisas se conectam. Né? O que eu uso é a terapia manual, no caso a osteopatia, para fazer a liberação corporal, para já te dar o alívio. E para já trazer o alívio do sintoma junto. Né? Agora estou na região de estômago, aqui eu trabalhei estômago também. Estou aqui porque estômago tem a ver com a parte do meio e com os trapézios, que são esses músculos teus aqui que estão bem legal de tenso os dois lados aí, tá? Então, fiz uma liberação da região de intestino. Observa que já não é tão como era antes. Não, ela tem ali, mas não é 30% que era. Vou fazer o seguinte. Vou trabalhar o nervo do sistema digestório na região craniana. Vou liberar lá em cima para estimular isso. Liberar aqui para estimular isso. E a gente vai liberar a vértebra aqui para estimular isso. Vamos palpar de novo. Provavelmente a dor não vai mais estar ali.
E falando da hemorroida, ela vai começar a regredir pelo sistema estar funcionando em homeostase, em equilíbrio. Certo. Tá? Então, vamos vir para cá. Aqui nós vamos fazer... Estou abreviando para a gente não ocupar o teu tempo todo, tá, Sérgio? Porque uma sessão completa é 1 hora, tá? É 1 hora de sessão. 1 hora. Lembra que eu te falei que a primeira vértebra estava uma disfunção que eu ia saber como estava, né? Uhum. Olha só. Aqui ela abre bem, percebe no meu dedo e no movimento. E aqui trava, ó. Certo. Aqui está a disfunção. Agora daqui a gente faz uma liberação que pode ter a ver com dor de cabeça, também a ajudar toda a parte de inervação. E como a parte do sistema digestório tem um nervinho que passa aqui, ó, nesse forame, chamado nervo vago, também atrapalha, tá? Então, relaxa a cabeça na minha mão, solta os teus ombros e foi. Tudo bem? Tudo ótimo. Você vai soltar aqui para mim e foi. Muito bem. Mandou bem, Sérgio. Não faça isso em casa. Não. Sozinho. Agora, nós vamos fazer o estímulo na região do nervo vagal, que é aqui. Você vai perceber, olha só, lado direito é mais intestino, fígado, lado esquerdo estômago, esôfago. Olha como é diferente a tensão na minha mão. O lado direito é diferente, ó. Sim. Tá? Então, eu vou fazer a liberação aqui, na região craniana, que é a parte da terapia craniana da osteopatia. Lembra que eu falei lá no começo? Sim. Uhum. Então, aqui a gente começa a misturar e pensar num raciocínio dentro da terapia manual, raciocínio osteopático, e com o pensamento do Dr. Hammer nas 5 leis biológicas, tentando olhar o indivíduo como um todo, para ajudar na caminhada e na saúde física e emocional desse paciente. É para descrever o que tu estás fazendo, a minha cabeça apoiada sobre teus dedos, e aí você está comprimindo, né? Isso, e eu estou com o indicador e o terceiro dedo num buraquinho que é onde passa um par craniano chamado nervo vago, que é responsável pelo sistema digestório. E isso inclui o intestino. Inclusive, uma curiosidade, a criança que nasce de cesárea não tem o estímulo vagal, por isso o sistema digestório é mais lento até os 3 primeiros meses. Engraçado. Por quê? Porque a cabeça não passou no canal vaginal e não deu aquele estímulo para dar um impulso no nervo vagal. Certo. Este braço vem aqui, este vem por baixo. O que eu vou fazer? Vou trabalhar as vértebras que têm uma relação com o estômago que eu liberei, que vai aliviar aqui. E depois eu vou trabalhar uma das vértebras que tem a ver com uma válvula do intestino e depois as vértebras que tem a ver com as alças e a mucosa retal, tá? Tudo isso faz parte da neurofisiologia. Certo. Puxa o ar e solta. Relaxa os ombros. Pronto. Ó, essas duas vértebras aqui que você vai sentir agora junto com a base da coluna. Foi. Verdade. Sim. E quando você está fazendo essas manobras, o que você está descrevendo é o que de fato está acontecendo. Você disse agora que essas colunas, não, essas vértebras na base eu ia sentir, e de fato, né? Ali é que eu senti o movimento. Sim. Na hora da gente fazer o parâmetro, que é posicionar o paciente, porque às vezes o pessoal vê, é tudo igual, é só colocar para o lado, vamos fazer em casa, vai estralar. Tem gente que faz, o pessoal da arte marcial faz, eu tenho medo, por quê? Cada parâmetro tem um ângulo de uma vértebra. Então, assim, eu te coloquei em flexão, porque eu sabia que a vértebra estava em extensão, estava para trás. Então, eu coloquei numa posiçãozinha que te levasse para flexão para soltar ela. Então, cada vértebra, cada região tem um parâmetro. Certo. E esse parâmetro tem que ser respeitado para trabalhar com segurança com esse paciente. Portanto, tem que ser um profissional. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Sabe que boa parte das reações que nós fazemos, as boas e as ruins, elas têm geralmente uma relação com um baita de um sentimento, que é amor. Né? E às vezes nós repetimos alguns comportamentos daqueles de onde a gente veio, nosso pai, a nossa mãe, por amor. E às vezes esse lance, às vezes a gente repete isso
sofre coisas que nós não precisávamos sofrer, fazemos coisas que não precisávamos fazer, às vezes nem conseguimos dizer um não, ou colocar limites, ou algumas outras coisas assim, por amor a eles, como se a gente repetisse isso. Certo. Então, quando entra a identidade, o ser visto, eu estou aqui, me olha, o injusto, às vezes isso tem muito mais a ver com eles do que com a gente. Certo. Deu para equilibrar a perna, é uma primeira sessão, e ainda assim eu fiz uma sessão um pouquinho mais rápido do que eu costumo fazer, porque é uma sessão de 1 hora. Fábio, muito obrigado. Imagina, eu que te Ele agradeço. não é apenas um profissional com formações especiais, mas também passa isso para frente, já que é professor universitário. E quando você replica os teus ensinamentos, passa adiante, a tua temperança de vida também é diferente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio. A gente volta com mais um TVB Entrevista, eu tenho certeza que esse você adorou.